aqui para falar agora do texto polêmico. O texto polêmico é aquele, eu já falei sobre ele aqui no curso, e eu vou mostrar exemplos de temas de redação que suscitam uma redação polêmica, ou seja, temas polêmicos. Aqui temos um exemplo da banca Quadrix. Pode ser qualquer banca pode trazer um tema polêmico. Mas esse é um exemplo de tema polêmico, perceba. Vem o comando que diz: comercialização de animais domésticos. Proibir ou aperfeiçoar a regulamentação. Isso é polêmica. Por quê? Porque o aluno terá de se posicionar. Proibir a comercialização de animais domésticos ou aperfeiçoar a regulamentação. Tema polêmico é esse que traz ao menos dois polos, dois direcionamentos, duas opções. E o candidato precisa se posicionar. O grande problema de um tema polêmico, o grande risco, que não pode acontecer com você é ficar em cima do muro. Então, se a banca diz proibir ou aperfeiçoar, num tema como esse, o candidato não pode dizer assim, por exemplo, muitas vezes é importante proibir. Por outro lado, pode ser importante também aperfeiçoar. Não, não pode. Ele precisa se posicionar. Então, esse é um tema polêmico que requer, portanto, posicionamento. Você não pode ter uma posição neutra. Então, veja que a própria banca diz, em seu texto, posicione-se claramente em relação à pergunta indicada no tema, apresentando argumentos em defesa do seu ponto de vista, e comente sobre a relação do tema com a questão do bem-estar animal. Um outro exemplo de tema polêmico é esse, banca Fundação Carlos Chagas. Aqui, a banca diz, a conhecida frase, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, é entendida por uns como uma necessária restrição e, por outros, como uma necessária garantia. Considere essa dupla interpretação e manifeste seu ponto de vista diante dela em um texto dissertativo argumentativo. Perceba que aqui a FCC está deixando claro como foi a Quadrix no tema anterior, que o candidato precisa se posicionar. Perceba também que a banca diz, num texto dissertativo argumentativo, ou seja, é importante você entender que texto polêmico não é uma nova modalidade, um novo gênero textual. É texto dissertativo argumentativo, é a redação que você sempre faz. Você pode, inclusive, seguir o modelo da redação, você pode seguir o caveirão da sua redação. Vou ser muito clara quanto a isso, olha, você pode mesmo usar o seu caveirão, a sua estrutura que você comumente usa, no texto dissertativo argumentativo, você pode usar aqui. Por quê? Porque esse é um texto dissertativo argumentativo. A diferença é que a banca traz dois lados, duas direções, e o candidato precisa claramente se posicionar, ele não pode ficar em cima do muro, entendeu? Um outro exemplo, essa aqui é VUNESP, e veja o que a banca faz. Traz dois textos e logo ao final ela diz, combate às mudanças climáticas, responsabilidade dos indivíduos ou das grandes corporações. Repare que em todo tema polêmico há um conector com esse valor aí de exclusão, de escolha. Então, veja esse ou aí, essa conjunção ou deixa claro que há uma polêmica. Sempre haverá, você vai perceber, não fique preocupado, quando for polêmico, será que eu vou saber que é? Você vai saber, porque ou vai vir uma conjunção alternativa, excludente, aí como esse ou outros conectores podem ajudar. Aqui na FCC, por uns e por outros. Então, essas expressões correlativas, elas indicam que há uma polêmica, né? Aqui na Quadrix veio o ou. Então, outro ponto que eu quero aqui esclarecer é que você sempre vai saber quando é polêmica.
quando há uma polêmica. Então, entendido que o texto de tema polêmico é o seu texto, a redação que você vai produzir é a redação argumentativa, porque você vai ter que se posicionar. Entenda que o que você não pode fazer é expor os dois lados sem se posicionar. O texto não pode ser expositivo, tem que ser argumentativo. Então, isso é um tema muito comum nas provas, seja lá qual for a banca. Polêmico, 2 polos. Esse tipo de redação exige que o candidato escolha um dos lados da polêmica, sugerida pelo tema. A diferença para um texto dissertativo argumentativo comum é que no polêmico haverá os 2 polos de uma discussão. Por exemplo, aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Nem sempre há contra e a favor. Você viu aí nos exemplos, muitas vezes as bancas, né, independe aí de banca, muitas vezes as bancas não trazem assim posicionamento contrário, posicionamento favorável. Muitas vezes trazem 2 opções. 2 opções, né? Por exemplo, é o individual ou é o coletivo? Então, quando a banca sugere 2 alternativas assim, individual ou coletivo, entenda, isso também é polêmica. Polêmica não é só contra ou a favor. É qualquer tema que suscite 2 polos e você tenha que escolher. Entendeu? Aqui, eu quero te dar uma outra opção de estrutura para uma redação cujo tema seja polêmico. Então, vou repetir. Falei, mas eu vou repetir porque é muito comum que os alunos me perguntem isso. E eu quero que fique bem claro. Adria, eu tenho que seguir uma estrutura especial quando o tema for polêmico? Não. Você pode escolher o seu lado, você pode se posicionar e, a partir dali, desenvolver um texto argumentativo. Você não precisa seguir a estrutura que eu vou mostrar aqui. A estrutura que eu vou mostrar aqui é mais uma opção, é uma outra opção, caso você queira desenvolver o seu texto seguindo uma lógica que nós chamamos de contra-argumentação e argumentação. Então, o modelo de texto que eu vou mostrar aqui para você não é obrigatório quando o tema for polêmico. Você pode seguir o seu próprio caveirão, desde que você se posicione na introdução e retome na conclusão, tá bom? Mas eu trouxe aqui um outro modelo de texto, uma estrutura textual que você pode seguir. E eu gosto dessa estrutura porque eu aprendi redação assim, né? Eu me lembro de que lá na época de vestibular, eu gostava de escrever redação assim, contra-argumentação e argumentação. Então, eu trouxe aqui para você uma outra possível resposta para um tema polêmico. Tudo bem? Então, o que eu vou mostrar aqui não é obrigatório. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Veja, introdução. Como é que você pode fazer a sua introdução? A tese será preferencialmente construída por meio de raciocínio concessivo. Fica muito legal você trazer uma tese por oposição. Por quê? Porque se há 2 lados ali, vale a pena você criar uma oposição. Não é obrigatório. Você pode seguir um modelo de introdução, um daqueles modelos que eu te ensinei, lá do texto argumentativo. Mas fica lindo se você trouxer aí uma introdução em cima de um raciocínio contrário, de uma oposição. E aí como é que ficaria? O primeiro período traria a afirmação de cunho geral ou uma definição. E o segundo período traria a tese por meio de um raciocínio concessivo, ou seja, a tese vem por meio de oposição. Então veja, vou te dar um exemplo. O tema é zoológicos, ambiente de preservação ou desrespeito aos animais. Então, ó, eu vou usar códigos aqui, ó. X é ambiente de preservação, Y é desrespeito aos animais. Então, o candidato terá de escolher X ou Y. Isso é que tem que ser feito. Ele tem que escolher, ele não pode ficar neutro. Então, veja, introdução. Você pode fazer uma introdução assim, ó. Muito se debate a respeito da existência. É aquela introdução que eu te ensinei
Você pode começar com uma afirmação de cunho geral. Muito se debate a respeito da existência de zoológicos. Então, veja, eu começo trazendo uma afirmação de cunho geral sobre zoológicos. Então, é aquela introdução em que você escolhe uma palavra do tema e começa com uma afirmação de cunho geral em relação a ela. Então, muito se debate a afirmação de cunho geral, tá? Somente no segundo período você traz a tese. Fica muito legal. Então, veja, ó. Embora haja críticas ao tratamento dispendido aos animais nesse tipo de estabelecimento, então, embora haja críticas ao tratamento é o posicionamento Y, que diz respeito aos animais, aqueles que acham que os zoológicos são uma fonte de desrespeito aos animais. Então, repare que, olha o que o aluno fez, embora Y, que é a opinião contrária, que não é a dele, vírgula, X, que é a tese dele. Então, isso é o que a gente chama de contra-argumentação e argumentação. Porque ele começa trazendo a contra-argumentação, que é o Y. É a posição que não é dele, é dos outros. Embora haja críticas ao tratamento dispendido aos animais nesse tipo de estabelecimento, é inegável, aí você usa esse é inegável para demonstrar, isso aqui é um modalizador, para demonstrar que agora vem a sua tese. É inegável que há funções ambientais e educativas que justificam sua existência. É inegável que há funções ambientais e educativas que justificam a sua existência, esse é o X, que é o posicionamento dele. Entendeu? Então, veja que aqui, isso é o que a gente chama de introdução por raciocínio concessivo ou por oposição. É uma tese por oposição. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para o tema, vai olhar os dois lados. Vai escolher o seu. Pode ser o primeiro ou o segundo. O seu lado pode ser esse aqui, X, ou Y. Não tem que ser o primeiro ou o segundo. Então, digamos, se você escolheu ambiente de preservação, então, antes do embora, logo depois do embora, você usa o outro, que é a contra-argumentação, é o Y. Então, ou você pode fazer assim, Y, vírgula, porém, X. Então, assim, você pode dizer assim, muitos criticam o tratamento dispendido aos animais nesse tipo de estabelecimento, vírgula, porém, é inegável que há funções ambientais e educativas que justificam sua existência. Então, você pode fazer só isso. Outra coisa, Dria, eu tenho que começar assim com uma afirmação de cunho geral? Não, você pode fazer ainda mais fácil. Você pode começar por Y, então, olha o que ele fez aqui. Então, ele fez assim, afirmação de cunho geral, que é o uso daquela palavra zoológico, né, que é a palavra que ele escolheu, e trouxe ali uma afirmação sobre essa palavra. Então, no primeiro período ele veio com uma afirmação de cunho geral, no segundo período ele veio com o Y, que é a opinião contrária dele, a contra-argumentação, Y, ele fez assim, embora Y, vírgula, X. Foi isso que ele fez, não foi? Tá. Ele também poderia ter feito assim, afirmação de cunho geral, e no segundo período, Y, vírgula, porém, X. Não precisa ser um embora, pode ser também uma conjunção adversativa, mas aí vai mudar a posição, tá? Outra opção, para ficar ainda mais fácil, você pode começar pelo Y, deixar o Y sozinho no primeiro período. Aí você diz, aí não começa com embora, já não vai começar com embora, porque o embora você só vai usar se o Y e o X estivessem no mesmo período. Então, você só começa com Y dizendo, existem muitas críticas na atualidade, se for atualidade, se for um tema atual. Então, na atualidade, vírgula, muito se critica o tratamento dispendido aos animais nesse tipo de estabelecimento. Não precisa nem colocar nesse tipo de estabelecimento, porque você ainda não falou ali zoológicos, pode usar a palavra zoológicos. Então, começaria. Na atualidade, vírgula, muito se critica o tratamento dispendido aos animais nos zoológicos, ponto. Então, eu comecei por Y, que é
aquilo que a gente chama de contra-argumentação. Então, você sempre começa com a contra-argumentação, que é o raciocínio contrário ao seu. Aí você dá um ponto. Use um conector adversativo agora. Pode ser um entretanto, contudo. Evite o mais, não comece período com mais e nem com porém. Também não é legal. Então, há autores que não gostam. Então, no segundo período, você usa um conector contudo, entretanto, adversativo, evitando o mais e até o porém. Use entretanto, contudo, vírgula x. Então vai ficar entretanto, é inegável que há funções ambientais e educativas que justificam sua existência, ou seja, que justificam a existência dos zoológicos. Fechou. Com 2 períodos. O primeiro a gente chama de contra-argumentação, ponto, entretanto, vírgula, a sua tese, usando um é inegável. É inegável, por que esse é inegável? Ou qualquer outra expressão equivalente a essa. Por que você deve usar? Para você deixar claro que no segundo período vem a tese, que o primeiro foi só uma contra-argumentação. Por que esse tipo de introdução é muito legal? Porque você demonstra que você conhece o outro lado. Por isso que a gente diz contra-argumentação. Você demonstra que conhece o outro lado, porém você fica com o seu. Isso, com esse tipo de introdução, você ganha o examinador. Mas antes que você tenha essa dúvida, Dria, e se eu quiser fazer daquele meu jeitinho mesmo? Com afirmação de cunho geral, tese e tópicos. Sem precisar mencionar o lado contrário, que é nesse caso aí, é o Y, que foi aquele que eu não escolhi. Se eu ficar só com o meu, sem precisar mencionar o lado contrário, pode? Pode. Você não precisa fazer uma introdução assim. Eu estou trazendo uma outra opção e fica muito bom, tá?